Olá pessoal, Frederico Garcia aqui. No vídeo de hoje nós vamos comparar, saber se a minha atividade de leite ela está sendo eficiente quando eu comparo com outras atividades. Como que eu faço essa conta? Bom, quando a gente está na atividade de leite, a gente sempre fica se perguntando se a minha atividade ela está rentável, se ela está sendo a melhor opção que eu tenho para poder usar a minha fazenda. Tá? E aí isso é uma das coisas que eu gosto de falar muito com meus clientes, é que a fazenda não é só as vacas, a fazenda não é só dentro do curral, a fazenda é a fazenda como um todo. Eu tenho que enxergar a minha fazenda como produtora de renda pela fazenda como um todo. Tá? Então, assim, quanto mais plana for a minha fazenda, eu tenho que pensar, lógico, é mais fácil ser mecanizada a fazenda, eu tenho que pensar em outras opções que podem me gerar retorno também. Então, e se a minha fazenda é mais ondulada, dependendo da região que eu esteja, eu tenho que ver oportunidades de exploração que podem agregar renda à minha fazenda como um todo. Tá certo? Então, vamos pensar, então, como que eu posso comparar se a minha atividade está sendo eficiente ou não para gerar renda na minha fazenda. Então, se eu estou falando da fazenda, eu vou falar em comparar em relação a hectares, tá certo? Que é o seguinte, quanto que a minha fazenda produz de dinheiro por área. E hectare eu considero uma boa medida, porque ela é uma medida universal, em todo lugar o hectare é do mesmo tamanho. Por que eu estou comentando isso? Porque a gente tem uma medida muito comum também, que é de alqueire. E alqueire, dependendo da região que você está, o alqueire tem tamanhos diferentes. Tá? Então a gente tem alqueire de 2,42 hectares, a gente tem alqueire de 4,84 hectares e tem um alqueire de 8,48. Então assim, a gente tem alqueires de diferentes tamanhos e isso aí pode dar alguma confusão na hora da gente estar conversando, na hora de estar avaliando esse número. Então, se pensar em hectares, você tem uma referência que é universal, que é igual. E qual que é o número que a gente usa? A gente vai usar o número que é de margem bruta. Eu escrevi a palavra toda aqui para a gente poder gravar. Então, quanto a minha fazenda está produzindo de margem bruta por hectare. E o que é a margem bruta? Tá? E assim, esse número eu acho ele muito interessante porque ele é também da mesma forma, ele é fácil de ser calculado. A margem bruta nada mais é, o jeito mais simples de imaginar a margem bruta, ela é o saldo do fluxo de caixa. Então, é tudo que eu paguei, tudo que eu recebi de receita, menos o que eu desembolsei para produzir, é a margem bruta, tá certo? Isso é importante, é o que eu usei, que eu desembolsei para produzir. Então, por exemplo, investimento não entra nessa conta, porque ele vai entrar numa conta de fluxo de caixa e depois o investimento vai entrar numa conta de depreciação. O que é o custo para produzir? São aqueles custos diretos de mão de obra, adubo, energia elétrica, combustível, manutenção, no caso das fazendas de leite, ração, mineral, medicamento. Então, tudo isso que é desembolso direto para a produção. Eu tenho um custeio lá no banco, eu fui lá pagar. O custeio não entra nessa conta, ele entra no fluxo de caixa, mas ele não é um custo direto da produção. Então, a margem bruta ela é todas as receitas menos os custos diretos de produção. E aí a gente pode comparar essa margem bruta da atividade de leite, quanto que está me sobrando por hectare, e comparar, eu acho que o jeito mais fácil é que se eu fosse, por exemplo, arrendar a minha área, vamos pensar em arrendamento, que isso hoje é muito comum, no Brasil inteiro, a gente ter pessoas que arrendam áreas para produzir, por exemplo, milho, soja, isso está bem comum.
Então, por exemplo, se eu pegar uma área da minha fazenda, ou se eu pegasse a minha fazenda e arrendasse essa fazenda para um terceiro, para uma outra pessoa, quanto que eu receberia por hectare de arrendamento e para poder comparar com a minha atividade, quanto que ela está me dando de margem bruta por hectare, eu vou comparar esse número com quanto que eu recebo, né, de arrendamento, e isso vai me dar uma comparação aí de se a minha atividade, se eu estou ganhando mais dinheiro eu mesmo produzindo na minha fazenda, ou se eu arrendar a minha fazenda, será que eu vou receber mais dinheiro por isso? Né? E aí, quando a gente faz essa conta, é importante a gente fazer, né, a gente ter esse tipo de conversa, porque às vezes eu estou com uma fazenda subutilizada, ou seja, eu poderia estar pensando em gado, eu poderia ter, vamos pensar, eu poderia ter o dobro de gado na minha fazenda, se eu investisse mais nela. Esse é um jeito, mas se eu, por exemplo, estou vou falar sem vontade, porque recurso tem, né, a gente consegue fazer de várias formas. Mas se não é esse o meu objetivo, de investir na minha fazenda, para poder, né, fazer uma alavancagem no negócio com um grande investimento, para aumentar a capacidade de suporte da minha fazenda e ter uma renda maior, eu posso abrir mão de uma parte da minha fazenda, receber o arrendamento daquela parte e trabalhar no restante da fazenda com o mesmo número de animais de uma forma um pouco mais intensiva. E aí estudar e avaliar esse equilíbrio, e a partir daí você tem, né, uma situação onde que você tem o mesmo número de animais, você tem a mesma receita, e você consegue uma renda extra da fazenda, por isso que eu falo, né, a gente tem que avaliar a fazenda como um todo, você consegue uma renda extra arrendando uma parte da fazenda. Então esse é um formato, né, que você consegue aí aumentar a renda do seu negócio sem fazer grandes investimentos, sem fazer muitas vezes investimento quase nenhum, né, usando esse formato. Então fica aí essa dica, né, da gente olhar a fazenda como um todo, como que eu posso comparar, né, a margem bruta por hectare, para me comparar com outras opções. Eu estou falando aqui só dessa de arrendamento, tem muitas outras, para poder agregar mais valor aí no seu negócio. Não se esqueça, a gente fala sobre isso, né, no curso Gestão para Eficiência na Pecuária de Leite. Eu falo sobre isso também no curso, tem um link aqui abaixo. E a gente, né, que a gente explica lá muitas das teorias, a maioria dos conceitos que a gente usa aí nas consultorias. Não se esqueça, se não for inscrito, inscreva-se no canal, curta, compartilhe esse vídeo para a gente fazer essa troca de ideias aí, chegar a mais e mais pessoas. Um abraço e até a próxima.